Olá, hoje nós estamos aqui iniciando um projeto que há muito tempo a gente queria fazer, né? Assim, nesse espaço novo aqui da clínica. Então hoje a gente está inaugurando a Saab Talks, né? Esse projeto é um projeto em que eu vou trazer profissionais da área da saúde para trazer o seu posicionamento, diferentes profissionais da área da saúde, né? Não só dentistas, mas médicos, fisioterapeutas, para vir aqui para a gente bater um papo bem descontraído e falar um pouquinho sobre a saúde em geral e o que a gente pode agregar com esse conteúdo para nossos seguidores, né? E para os nossos pacientes aqui da clínica também. Então hoje, pensando nisso, eu não podia deixar de apresentar a doutora Fabiola Santos. Ela já esteve comigo há um tempo atrás, quando a gente fez um bate-papo, né, uma live e tal, só que hoje num espaço mais intimista, né, a gente vai poder bater esse papo com mais tranquilidade. Para quem não sabe, a doutora Fabiola, ela é minha fisioterapeuta, ela cuida de mim já há algum tempo, tá? Da minha postura, do meu cotovelinho de tenista machucado. Ela é especialista em hidroterapia, saúde pública e postura e mestre e doutora pela USP. Então, eu queria deixar aqui já gravado a gratidão, né, Fabi, de você vir aqui compartilhar o seu tempo com a gente e trazer todo o seu conhecimento para as pessoas, que eu acho que hoje em dia o conteúdo, digamos assim, um conteúdo que tem ali relevância, eu acho que isso tem que ser compartilhado com as pessoas. Então a gente vai deixar aqui gravadinho para as pessoas poderem ter acesso a isso, tá? Então eu estou muito feliz por você estar aqui e começar esse projeto com você. Para mim é motivo de muito orgulho. Você sabe que eu te admiro muito, tá? Eu também, gente, porque ele é o meu dentista. Então assim, temos algo em comum, né? Show de bola. Então assim, eu já apresentei você. Então assim, o que eu queria deixar assim, começar o assunto, a gente vai falar sobre DTM, né? Que as pessoas que não conhecem, DTM é a disfunção temporomandibular, que envolve aquelas dores na face, né? Que todo mundo chama de bruxismo, né? Então, poucas pessoas sabem o quanto a fisioterapia pode agregar no tratamento dessas doenças, né, da DTM. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Fabiola, como a odontologia e a fisioterapia pode trabalhar juntos para o bem dos nossos pacientes. Bora lá. Então, primeiro a gente agradece o convite, fica lisonjeada por estar abrindo esse espaço aí para os seguidores. E aqui esse é o Zé, gente. O Zé é meu companheiro já há um tempo, tem a Maria também, mas quem está vindo hoje com a gente é o Zé. Então, quando o Osias fala, né, da articulação temporomandibular e dessa DTM, que é isso? É essa articulaçãozinha aqui. Então, quando a gente abre e fecha a boca, a gente tem essa articulação. E aí, o que isso tem a ver com a fisioterapia, né? Esse bruxismo, esse ranger, essa tensão. Então, quando a gente fala de tensão, a gente fala de fisioterapia. Quando a gente fala de movimento, a gente fala de fisioterapia. Quando a gente fala de postura, a gente fala de fisioterapia. Então, se sua mandíbula estiver projetada, a gente vai ter uma alteração muscular. A gente vai ter uma questão cervical aqui, dos músculos que vão estar inseridos, né? Então a gente tem um músculo grandinho aqui, o esternocleidomastoideu, mastoide, deve depender de como você quer falar. Depende da época, né? Depende da época que você estudou. É um músculo muito tenso, então a gente precisa o quê? Relaxar essa musculatura. Além daqui, né, os seios da face, a gente vai ter músculos aqui na bochecha que a gente precisa massagear e relaxar. E às vezes você tem uma dor aqui, um problema nessa região, né? Chegando a ter uma DTM, e não sabe. E aí vem para fisioterapia com uma dor cervical. E aí eu vou avaliar, um colega vai avaliar, e a gente começa a perceber o quê? Que não é um problema cervical. E aí a pessoa, não pode ser, mas me falaram que era. Eu falo, mas não é. A gente faz uma avaliação e encaminha para o Dr. Osias para ele, né, bater o martelo e falar, Fabi, é isso mesmo, é uma DTM. E juntos a gente vai começar a tratar. Como? Qual que seria a minha parte, vamos dizer? Isso. A minha parte é do relaxamento, da parte postural, trabalhar os hábitos parafuncionais, que eu acabei de brincar com ele aqui, né? Então, o pessoal que morde caneta ou que fica mordendo o lábio, vícios também de ficar molhando os lábios, entre outros que possa vir a ter. Isso tudo feito muitas vezes durante o dia vai prejudicar
essa articulação, né? Que a gente chama de hábitos parafuncionais, né? Tudo que você está fazendo de maneira demasiada sem necessidade, né? Então, geralmente o paciente que tem a via o paciente que chega lá para a Fabi com dor no pescoço e de repente que um dos fatores causais é o bruxismo, que é aí o nome popularmente conhecido, né? Que é aquela pessoa que tem o hábito de ranger os dentes. E muito, assim, existe um mito, né? As pessoas imaginam que as pessoas só apertam dormindo. E muita gente hoje em dia aperta durante o dia. E não é ranger, é o fato de fazer esse ato de apertar, né? Eu sempre dou o exemplo, se você, por exemplo, vai para uma academia, primeira semana de academia, tá empolgado, faz agachamento pra caramba, sobrecarrega a perna, manca a semana inteira. Agora você imagina se você sobrecarregar essa musculatura que o Zé, que ela mostrou aqui, ó, dessa região aqui, ó, essa região é onde a gente tem o masseter, né, que ele tem inserção aqui. Então é muito comum o paciente chegar com muita dor nessa região e na região de têmpora, que aí a dor inicialmente ela tá localizada nessas regiões e depois ela começa a irradiar para o pescoço, porque ele começa a alterar a postura, etc. Então, se eu trabalho localmente só temporal e masseter, quem vai poder trabalhar pescoço e toda a região posterior é a Fabiola. E aí que entra essa parceria. Eu trabalho na parte da musculatura da face e, óbvio, uma coisa muito legal que ela faz que é ensinar o paciente a relaxar essas musculaturas para melhorar a dor, né? E o trabalho interno também. Até a gente tem uma paciente em comum que veio com uma tensão e eu falei para ela, não é o pescoço. Aí a primeira coisa que eu pedi é para ver o que? A visão, porque a queixa dela era muita dor de cabeça. E aí sim, a gente tinha uma questão visual. Só que eu falei, além da questão visual, a gente tem uma questão articular. Eu preciso que você vá aos dias para ver o que está acontecendo. E realmente, a gente tratou da postura dela, ela está em processo, né, com placa, com tratamento, tem muita coisa aí para fazer para retornar com a fisioterapia. Porque muitos acabam abandonando também, né? Acham que, tipo, sentir dor, some, né? Que vai resolver. Tipo, e não é assim, porque essa musculatura, quando a gente tá muito nervoso, quem nunca ficou apertando os dentes e sentiu uma dor no rosto? Se você não sentiu, que tem gente que fala, não, nunca senti, foi porque você nunca palpou. Porque se eu e o Zias fôssemos agora palpar aqui embaixo da maçãzinha, pegar alguns pontos no seu rosto, pode ser que eles estejam doloridos, né? Como a gente não tem o costume também de se palpar, por isso que é importante essa parte do relaxamento, da palpação do rosto, entender como que está essa tensão, você acaba tendo problemas severos, porque você vai deixando passar. Então, quando a dor começa a ficar insuportável, você fala, preciso procurar alguém. E às vezes você não sabe nem quem procurar. Fala, não, eu fui no dentista, tá tudo ok. Só que tem que ser uma pessoa especializada que entenda disso para poder te ajudar, né, Osias? Eu acho que hoje em dia a coisa, essas informações, por isso que eu acho legal a gente falar sobre isso, porque essas informações elas precisam andar, as pessoas precisam conhecer muito sobre isso. Até mesmo porque assim, havia que procuram geralmente o otorrino achando que o problema são as vias aéreas e tal, e aí muitas vezes o otorrino fala, não, procura um dentista, você precisa talvez colocar uma placa. E aí uma das coisas que a gente faz é entender o tipo de DTM que esse paciente tem. Sim. Digamos que a gente tem DTM, que é a muscular, que é onde a Fabi vai ajudar na atuação, e tem as DTMs que são articulares, que a pessoa já tem estalos e tal, que aí a gente precisa de ajuda às vezes de um outro profissional que é o bucomaxilo, que às vezes tem caso até que a DTM articular ela é cirúrgica, né? Porém, nossa porta de entrada é sempre ser conservadora. Então, como é que se trata a DTM? A gente trata inicialmente com o uso de placa miorrelaxante, que é o caso dessa paciente que nós temos em comum, que ela começou o processo de uso de placa miorrelaxante, que ela é uma placa que mantém a boca do paciente mais aberta. Imagina que ela vai, que o Zé aqui, ó, eu gostei do Zé, viu? Você imagina que a pessoa ela fica constantemente apertando e forçando essa musculatura aqui. Com o uso da placa, você imagina que você vai deixar essa musculatura distendida. Deixando distendida, a propriocepção vai falar para o cérebro, amigão, não aperta, porque você não vai conseguir, porque você está com a boca extremamente aberta. O fato de manter essa boca aberta faz com que haja o relaxamento muscular, que
dependendo do grau que essa pessoa está envolvida, aí sim a gente precisa da ajuda da Fabi, que ela vai ensinar essa pessoa a relaxar essa musculatura, ou ela vai fazer manobras para que essa musculatura relaxe e ela pare de sentir dor muscular e talvez pescoço e tal, né? E é importante dizer que quando o problema é na articulação, aí o tratamento ele se torna um pouco mais complexo. O que eu digo que a maioria dos casos com o uso de placa, muitas vezes até a sintomatologia da articulação reduz, tá? Sim. Então isso é muito legal. E aí, ó, você falou da parte respiratória, né? Que vai pro otorrino. Aqui na frente, tipo, falando isso aqui, nosso pescoço, a gente tem um ossinho que é o ióide. Esse osso, ele vai ser responsável, né, na interligação da nossa articulação temporomandibular com a nossa postura e com a nossa respiração. Então, a parte respiratória, ela é muito importante para a melhora da DTM. Então, se a pessoa não tem uma boa respiração, isso também prejudica esse processo inflamatório. Então, como que a gente faz isso? A gente vai avaliar esse processo, né, de como a pessoa respira, como ela usa esse diafragma, essa musculatura dela, para poder reeducar como respirar. Então, quando a gente era criança, a gente tinha uma respiração mista, né? A gente não é costume na área falar que a gente tem uma respiração abdominal e peitoral, mas é assim que a gente fala para facilitar, né? Porque só existe a respiração diafragmática. Só que ela era mista, a gente usava as duas regiões, né? O diafragma inteiro. Hoje não. Você vê que muitas pessoas respiram só aqui em cima ou só aqui embaixo. Então, a gente precisa estar reeducando, porque senão a gente vai ter o quê? Desequilíbrio muscular. E quando o Osias também fala da massagem, a gente tem a massagem intrabucal, né, que é melhor ser feita com o especialista. Não tenha a ideia genial de tentar fazer sozinho, porque você pode ter uma luxação. Isso é importante a gente falar, porque a pessoa vai soltar, abre lá a boca do Zé, resolve enfiar a mãozinha lá nos tendões, nos ligamentos e fala: nossa, que dor, não, vamos soltar tudo. Por que eu tô falando isso? Porque eu dei, há um tempo atrás, aula num curso de terapia manual e tinha alguns alunos que conheciam essa técnica, só que conheciam parcialmente. E uma vez eu recebi uma ligação que um paciente tinha tido uma luxação. Falei, como que ele teve uma luxação? Ela teve uma luxação porque teve a má utilização da técnica intrabucal. Então tem que ter cuidado, não dá para ser com qualquer um, não dá para sair fazendo, ó, vamos soltar tudo. Não é bem assim, tem a hora certa. Abrindo a boca saindo demais. Abrindo, porque a gente tem que pensar que se ele tá com essa oclusão, pensa comigo às vezes, tá com essa oclusão, tá com essa tensão toda, e eu resolver liberar tudo, o que vai acontecer com essa pessoa? A gente tem um psiquiatra, um psicólogo, para entender o que gerou toda essa tensão. Você pega e libera tudo num dia, não é assim. Né? Eu acho que tem que ter muito cuidado. Eu falo que eu sou uma paciente, eu posso falar 2 vezes que eu dei trabalho, eu sou uma pessoa que tem medo de dentista. Né? A minha pressão vai lá para baixo, o pessoal aqui da SAB fica preocupado porque eu fico muito gelada, vou ao banheiro no meio do tratamento, eu quero ir ao banheiro, minha pressão vai lá para baixo do medo. Então, eles sempre controlam esse medo, como eu tô me sentindo, como eu tô, como eu não tô. Imagina se eu tivesse uma tensão enorme, mais esse medo. Como será que ia ficar essa tensão? E aí, resolvessem fazer tudo num dia. Então, tem que ter essa consciência, né? A gente não sabe pelo que a pessoa tá passando, o que tá acontecendo. Então, a hora que a gente vai fazer o processo de relaxamento, tem que ser gradual, porque a placa vai ser gradual, não vai ser do dia para noite. O efeito não vai acontecer rapidamente, ele vai tendo essa melhora gradativamente e dependendo do grau de DTM desse paciente, aí é por isso que é muito legal, a área de saúde é muito bonita, porque a gente tem outras áreas que a gente pode agregar aqui nesse tratamento, né? Que a gente pode, igual você falou, da respiração, uma fono, é importante talvez atuar para corrigir a forma com que esse paciente respire, talvez uma terapia com psicólogo e às vezes até um psiquiatra, dependendo do grau que essa pessoa está, né? Que ele vai estar num processo de dor crônica e aí são casos mais avançados, né? Para tratar, que aí você precisa realmente de uma atuação multidisciplinar para chegar num bom resultado, né? Felizmente não é a maioria dos pacientes, né, que estão num processo chegando antes, a gente está dando conta. Por isso que essa informação, repito, é legal disseminar isso para as pessoas começarem a tratar cada vez mais cedo isso, né?